Glória a Deus, irmãos. Deus é bom em todo o tempo. É o Senhor que nos alegra, amém? Embora tantas coisas aconteçam, é o nosso Deus que está conosco. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas. Vou misturar Lucas, Daniel, Lucas aqui, e fala mais um que o outro. Lucas capítulo 9, no versículo 57. Aleluia. Quantos de vocês creem que Jesus nos chamou para uma viva esperança? Amém. Glória a Deus. Ele veio com um propósito aqui, irmãos. Vocês creem que vocês estão embaixo de uma graça maravilhosa? Amém. Sabe, irmãos, às vezes eu estou evangelizando, aí quando tem um pedreiro, como o Lucimário, eu falava com ele sempre, e sempre eu brinco com o pessoal, até com o baixinho que trabalha conosco ali no Capuchu, e é interessante que eu falo com eles o seguinte, eu digo, você está preparado para ir para a glória? Eles, você está aí na igreja, está meditando a palavra, está orando, aí fica assim, quando chega lá tu vai dizer o quê? Não, eu trabalhei de pedreiro, eu ia, meu irmão, isso não justifica. O Senhor Jesus veio fazer algo, irmãos, aqui. Amém? E no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 57, fala acerca daqueles que seguem Jesus. Muitos querem seguir Jesus. Certa vez o Senhor ia andando, os discípulos olharam e disseram, Senhor, tem um que nos segue, mas não são dos nossos. Ele disse, deixai vir. Porque não tem aquele que fale bem de mim, que venha logo lançar pedra. Jesus estava dizendo para eles que o tempo diz tudo. Se iremos perseverar, crendo nele, continuar em fé, ou se vamos desistir no meio do caminho. É o tempo. E a palavra diz aqui que aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele sabia o que ele veio fazer aqui, o propósito, o objetivo. Então disse ao outro, segue-me. Jesus chamou o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha bem, irmãos, aqui essa palavra é interessante. Jesus estava chamando ele para seguir ele para um lugar. Jesus hoje nos chama para ir para um lugar. E Jesus, falando aqui nessas escrituras, alguns entenderam. E observou. Teve um que olhou, no versículo 5, ele continuando. Segue, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Isso quer dizer, deixa primeiro eu resolver a minha vida. Você lembra daquela palavra de Mateus? Capítulo, parece que é 6, 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava chamando ele, segue-me para o reino. Amém? Amém? E aqui eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos aqui tem que ser em prol do reino. Jesus nos chama e a ministração desses dias será prega o reino. João Batista veio e Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus também falou, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aí, aquele homem disse, deixa eu ter contigo, ele disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Enquanto o outro disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Deixa eu resolver a minha vida. Mas Jesus lhe observou. Jesus não aceitou. E disse, Jesus, deixa os mortos. Então quer dizer que ele não aceitou aquilo. Poderia até ser algo que estava no coração dele, bem, de bom, uma coisa boa, cuidando da sua família. Mas Jesus disse, olha, eu sou mais importante do que qualquer coisa. Eu sou aquele que vai te dar uma eternidade. Eu sou aquele que tenho preparado um reino para você. Vocês não estão entendendo.
E é interessante, ele diz, porém, tu vai e anuncia o reino. Anuncia o quê? O reino. Aí disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. A palavra está dizendo aqui que colocar a mão no arado, que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu estou chamando vocês para uma superior promessa. Eu estou chamando vocês para algo grande, verdadeiro, amém, irmãos? E em 1 Pedro, eu quero que vocês abram suas Bíblias aí, 1 Pedro, já perto de Apocalipse, capítulo 1, 1 Pedro. É interessante essa palavra, irmãos, Deus falou muito ao meu coração. 1 Pedro, antes de 1 João, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo? Não, tem 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém, irmãos? A palavra fala de uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, quase veio capítulo 2, ó. 2 Pedro estava. Capítulo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Amém, irmãos? Algo está sendo gerado em nós pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E diz mais, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Algo está sendo guardado, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais. Amém, irmãos? Não vendo Jesus, vocês amam Jesus. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amém, irmãos? Interessante que hoje nós estamos cultuando, e as palavras, né, que o Senhor, os louvores que Deus tem conduzido essa casa hoje, né, eu achei interessante, né, por um momento que estamos passando, né, porque esse sentimento, né, de pesar, de tristeza, que a Bíblia diz que vai ser transformado em alegria, sabe, eu quero passar por irmão, que mesmo que você está sentindo, nós estamos sentindo também. Nós estamos sentindo, sabe, e você procura palavras para ministrar, e Deus aponta, essa é a palavra. Essa é a palavra que mostra um sentido, que mostra uma direção, que mostra um reino, que mostra que vocês não estão sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. E a palavra diz no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Naquele tempo, eles viveram na fé. Naquele tempo, eles perseveraram. Naquele tempo, eles buscaram o Senhor. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, a palavra fala, interessante, que se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Abram as Bíblias aí, em 1 Coríntios, capítulo 15. Voltando um pouco. Aleluia. No versículo 19.
se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim ou não, irmãos? Essa palavra está nos dizendo que, igreja, desperte. Sabe, muitos vêm ao Senhor para buscar algo da parte do Senhor, para esse mundo. Mas a palavra está dizendo que se eu não busco em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e não coloco as demais coisas em segundo lugar, eu não sou apto para Ele. Amém? E ele diz, se esperamos em Cristo, só nessa vida. Aí continua dizendo aqui, porque primeiramente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, esse mesmo, que eu pulei para cá. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, a palavra diz, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Amém? A palavra diz que aquele que receber o dom da justiça reinarão em vida. Quantos de vocês creem que vocês já estão na glória? Meus irmãos, mesmo andando em meio às tentações e tribulações, nós já somos filhos do reino. Nós somos marcados pelo Santo Espírito da promessa. Existe o selo de Deus em nós. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Imagine só, irmãos, esse mundo como está. Aterror por todos os lados. Tudo que está em Mateus 24. Fome, peste e guerra. Nós temos visto isso. Mas lá não, irmãos. A palavra diz que existe um reino inabalável. A palavra diz que aqueles homens da fé esperaram uma cidade que tem fundamento. E nós temos que esperar esse reino, que já está dentro de nós, que não é visto com possível aparência, mas está dentro de nós. Pelo que tendo recebido esse reino, que não pode ser abalado, aí ele diz aqui, retenhamos a graça. Quem tem que reter? Diga eu. Eu tenho que ter cuidado. Uma palavra que o irmão falou, eu achei interessante, ele disse, ela estava preparada, e eu vou me preparar. Durante o tempo que se chamou de, nós temos que nos preparar, nós temos que reter essa graça. Há um que quer roubar a nossa coroa, e nós não podemos permitir. Existem muitos crentes, irmãos, que precisam entender, que não é mais como você quer, é como Jesus quer agora. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a quem? A Deus, agradavelmente, não de todo jeito. Como é que eu digo que estou recebendo um reino inabalável? Como é que eu digo que creio em Cristo, que Ele é meu Salvador, e sabe, eu não coloco força para estar com Ele, não coloco força para meditar na palavra, para vir à igreja muitas das vezes, para orar mais. A igreja nesses dias tem que se levantar em oração, irmãos. Tem muitas entidades que foram trazidas da África para o nosso país, estão consagrando cada pilar, sabe, da nossa nação, as trevas. E muitas doenças e enfermidades são causas justamente de macumbas e feitiçarias. E se a igreja não se levantar em fé e não acreditar que ela é diferente, irmãos, a sua casa pode se contaminar, você pode se contaminar. E nós não podemos ser crentes fracos. Nos dedicamos muitas das vezes, sabe, no que é, colocamos em prioridade não as coisas do reino, mas o nosso secular. Vemos as coisas e não conseguimos mais corrigi-las dentro de casa. E deixamos passar batido o pecado. Eu cuidando de mim, aquela pessoa que olhe para mim e veja as vossas boas obras, é pregado, sim. E glorifica o vosso Pai que está nos céus.
Mas a palavra também nos confronta quando diz: pregue em tempo e fora de tempo. Quer ouça ou deixe de ouvir, porque são causas rebeldes. Como ouvirão se não há quem pregue? Jesus, tu prega o reino, prega o reino. Jesus está preocupado com almas, Ele está preocupado com vidas. Já que retemos essa graça maravilhosa, temos que retê-la dentro de nós, e só retém quem trabalha, sabe, irmão, para o Senhor. Um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos. O que é servir a Deus? O tempo que eu estou passando nesse mundo, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que gastar minha vida em prol do reino. Não secular, não o mundo, irmãos. Isso é segundo plano. Tem pessoas que priorizam, sabe, o mundo, pregam o mundo, e as pessoas gostam. Elas saem animadas, dizendo que você vai ser próximo, sabe, pregando o reino do mundo. Mas Jesus está dizendo aí, existe algo maior. Amém? Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor e piedade. Quantas pessoas nós temos visto enfraquecidas na fé, pessoas de muitos anos na igreja, sem força para buscar a Deus, e chega um momento que você não tem mais nem palavra para aquela pessoa, ela não entendeu o propósito, ela não entendeu o que Jesus quis com ela. Reter a graça, só retenhamos a graça, irmãos, quando nós servimos ao Senhor. Em Hebreus 12, 1, olha o que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí você diz: é o meu trabalho que me deixa cansado. Você não sabe a luta dentro de casa. Deus me deu uma família grande, aí eu estou cansado, e para sustentar, para ajudar, Deus não vai dar nada a você. Escute isso, que faz com que você esmoreça no serviço dele. Um filho é uma bênção, seu trabalho é uma bênção. Agora, o que você está valorizando mais? Somos pontuais nos nossos trabalhos, somos fiéis muitas das vezes, mas para o Senhor é de qualquer jeito. Quantos nós não temos feito as coisas do Senhor de todo jeito e não temos percebido? Queremos viver as nossas vidas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que está escrito. Portanto, irmão, pense. Sabe, irmãos, a igreja primitiva, os apóstolos daquela época, eles iam até a igreja, sabe, com cobrança muitas das vezes. Fazemos o básico para o Senhor e estamos confortáveis. Damos um pouco a Deus e não percebemos o breve tempo de vida que temos nessa terra. E não falamos como o salmista: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. A palavra fala que prazo de vida de um homem é 80, 90 anos, que passar disso aí faz de canseira, 70, 80, 90. E a palavra nos ensina: pense. Eu tenho que me empenhar o quê? Pense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Cada um de nós somos chamados com um propósito: servir o Senhor. Nós não podemos perder tempo. Tem esse negócio não, irmãos. Deus me conhece, Deus sabe o que eu passo em casa. Deus sabe mesmo. Deus nunca pegou desocupado, não, irmãos. Ele pega os ocupados. Se levante. Amém? Seja um com o Senhor, Pai. Olha, eu vou contar meus dias aqui. Eu tenho quantos anos? Ixi, rapaz, está quase. Eu vou me dedicar mais a Ti, Senhor. Não, eu estou novinho, eu tenho só 10, 15 anos, 20 anos. Mesmo isso não é nada, não.
Uma hora aí, meu irmão, a trombeta toca e você pode ficar. Você sabe o que vai ser mais doído? Naquele dia do arrebatamento, é você olhar para trás e ver 1, 2, 3 subindo e você... E eu fiquei. Acabou. Fiquei. A maior decepção vai ser aquela, irmãos, naquele grande dia. Você sabe o que faz com que você persevere? Sabe o que é? Pregar o evangelho. Fazer a vontade de Deus. Deus guarda a tua casa, Deus vai guardar a tua família por tempo determinado do Senhor. E pense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Deus está dizendo, eu vou estar com você, eu vou te revestir, não vai faltar nada, mas quando você anda no meu propósito, se você andar no seu propósito, aí, ó, vai ter uma hora que vai faltar, mas não está faltando agora. Tem gente que só busca Deus na necessidade, no sofrimento. Quando está na abundância, meu irmão, quando as coisas melhoram, eu busco mais de Deus ainda. Eu fico mais olhando assim para o lado, orando mais, meu Deus, em nome de Jesus, casca de ovo. Só Deus sabe como é que é o meu comportamento, por onde é que eu ando. Tem lugares que eu não digo a ninguém, nem cara nem sabe. Mas é coisa séria, é eu e Deus. É comunhão com o Espírito. Quando eu vejo que a coisa está boa demais, eu me calo mais. Sabe como é? Fico na minha ali, quietinho, e não fico rindo muito. Tem um que é doido para dar uma rasteira. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, seja um crente afogueado, seja um crente de verdade, um homem que está no propósito, eu estou fazendo uma coisa para Deus. Você se sente assim? Ou você diz, não, eu sou crente, eu vou para a igreja no domingo, numa quarta, tem uma aliança que eu vou de vez em quando, é o suficiente para você? Você tem orado como tem que orar? Você tem buscado como tem que buscar o Senhor? Você tem se revestido de toda a armadura de Deus? Para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, irmãos. Não vamos ser vacilantes, não. Não vamos ser crentes meia boca, não. Tem gente que acha ruim, o pastor fica dando indireta. Se está doendo, irmão, que você está precisando. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Não saia da igreja correndo, não, com medo da palavra, não. Amém? Amém. Persevere. E assim vocês estarão ricamente providos. Olha o que diz essa palavra. 2 Pedro 2:1. Escute isso, irmãos. Se quiser, pode colocar na sua casa aí. Marcar para ler em casa com atenção. Portanto, irmãos, voltando, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estão ricamente providos. Amém? Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai dar um mantimento para durante o tempo que você passar nessa terra, você glorifique o nome dEle. Você pregue que o reino de Deus está perto. Amém, irmãos? É dessa forma que o Senhor está dizendo. Aproveite as oportunidades. Onde você trabalha, onde quer que você esteja. Quando entrares no reino eterno de nosso Senhor. Deus está dizendo o seguinte, olha, no reino vai ter provisão, já está certo. Você lembra aquela passagem que Jesus, ele manda os discípulos na missão dos 70, e eles disseram, Senhor, em teu nome curamos enfermos, ressuscitamos, fizemos um monte de coisa, expulsamos demônios, e ele disse, alegrai-vos não com isso, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida, não é isso? Mas tem uma passagem também que ele diz assim, quando eu vos enviei e faltou alguma coisa, Deus está dizendo, não vai faltar segurança. Sabe, irmãos, quando nós somos homens e mulheres de Deus, que faz a obra do Senhor, anjos estão ao nosso redor. Quando você é um intercessor dentro da sua casa, tem pessoas, irmãos, que é interessante. Às vezes elas se sentem só dentro de casa, ele vê os seus tudo no pecado. Senhor, olha para eles, que seja mais um na igreja comigo ali, orando, buscando o Senhor. Não, tem deles que faz, sabe o que? É ficar chorando dentro de casa, me sentindo sozinho, e não sei o quê. Irmãos, tem muita gente assim, sabia? Dizendo, Deus, começa a inculcar doença, inculcar coisas, sabe? E fica naquela rotina, e não tem coragem de se ajoelhar. Eu vou passar 2 horas de oração, eu vou ler a palavra, vou passar aqui um momento com Deus. Não tem não, irmãos. Um intercessor, Deus responde. Deus vai te mostrar coisas grandes e maravilhosas, vai destravar coisas do lado de fora que você não está nem imaginando.
Faça daquele lugar de solidão um lugar secreto, onde você conversa com Deus, onde você tem comunhão com o Espírito Santo. Agora, sabe o que? O crente vai derrotado. Não existe isso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus aos pés do Senhor. Ele vai buscar a Deus. Amém, irmãos? Ele vai se empenhar. Amém? E aí a palavra fala sobre isso. Empenhar-se é esforçar-se, dedicar com esforço. Buscar o Senhor de verdade. Consolidar firme, estável, seguro. Em 2 João 1,8 diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho com esforço. Olhar para vós mesmos, olha para mim, eu vou olhar para mim. Eu não vou olhar para o outro, não. Eu não posso perder de vista aquilo que Deus me deu. Deus me chamou. Ele me escolheu. Desde o ventre da minha mãe. E se eu perguntar aqui, quem foi de vocês levantado na casa de vocês? Muitos de vocês, você pode observar. Sempre Deus pega um ou dois dentro de uma casa e levanta. Sim ou não? Vocês podem observar, acontece isso. E a gente está chamando os outros. Sabe, irmãos, e é nesse tempo, como eu dizer, que olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. O que você tem ganho de Deus? Você reconhece isso? Antes recebamos o inteiro galardão. Amém, irmãos? Antes retenhamos essa graça maravilhosa. E no livro aqui, irmãos, de Hebreus, no livro de, deixa eu dar uma olhada aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca se acha em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se é que nele aguardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, que eu achei interessante, como a igreja primitiva vivia. Ela vivia nos pés dos apóstolos, amém, irmãos? Na doutrina dos apóstolos. E diz aí a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, quem encontrou, dê um glória a Deus. No versículo 42, eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, que mostra como tem que ser o nosso comportamento. Diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Amém? Os primeiros cristãos se mantiveram firmes no ensinamento. Eu tenho aprendido do Senhor e eu quero continuar perseverante nisso. Amém? Na comunhão, eles viviam em união. É o que está acontecendo aqui hoje. A comunhão. Sorri com os que sorriem e chore com os que choram. Amém, irmãos? Glória a Deus. No partir do pão, que a ceia, ou nas suas casas, eles estavam juntos, e nas orações, e dependiam do Espírito Santo de Deus em tudo que eles faziam. O Espírito Santo estava com eles, trabalhando, operando. E a palavra diz que aquele povo era um povo cheio do Espírito. E ele diz, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Deus quer ver temor nessa igreja. Amém. Sabe, irmãos, eu não vou fazer a coisa errada, porque Deus está me vendo. Amém? É dessa forma que nós vamos seguindo em fé. É dessa forma que nós vamos perseverando. E todos criam e estavam juntos. É isso que nós desejamos para a nossa casa. É isso que nós desejamos para a nossa família. E perseveravam, diz aí no versículo 46, unanimes, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Em cada alma havia temor. E Deus multiplicava os números dos que iam sendo salvos. Eu acredito, irmãos, que nesses dias, eu convido o louvor para vir aqui à frente. Eu creio que nesses dias Deus vai estar chamando a muitos ao arrependimento. Está chegando um tempo do derramado do Espírito, irmãos. Porque só Deus para fazer grandes coisas em nosso meio. Só Deus para consolar, só Deus para livrar, só Deus para guardar. E nós temos que continuar perseverantes. Amém?
Em todo tempo nós temos que buscar o Senhor. E como essa palavra diz, irmãos, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. É um tempo, eu quero que você se coloque de pé, é um tempo dessa graça maravilhosa ser manifesta através das nossas vidas, para a vida daqueles que não conhecem a Cristo ainda. E se nós, irmãos, se nós esmurecermos, nós não iremos fazer a vontade do Senhor. E o Senhor quer nos chama nesse dia, para viver aquilo que Ele quer, viver o seu propósito, viver na sua vontade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é fácil para muitos. Há muitas tentações, há muitas provas. O mundo está aí, tentando tirar proveito, tirar nossa atenção do Senhor. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, quando entendemos quem nos capacita e que está conosco, irmãos, nada vai nos deter, nada vai nos parar. Entenda em nome de Jesus, você que pensa, eu não estou servindo em nada na casa de Deus. O Senhor te chama para ser um representante dele, sim, em intercessão. Deus quer que você seja um verdadeiro intercessor na sua casa, no meio da sua família. Amém? Ele é fiel em todo o tempo. Glória a Deus. Eu quero orar por sua vida e quero que você feche seus olhos em nome de Jesus.